Você viveria lá nessa cidade pra sempre? Em Veneza, não. Porque em Veneza eu morei 5 meses. E depois, quando deu uns probleminhas aí e tal, aí eu me mudei. Eu fui morar em Bassano del Grappa. Nessa cidade eu moraria. Bassano tá bem complicado agora. O oficial do Comune de Bassano não aceita fazer processo com assessor. Ele só faz quando você vai sozinho. Maneiro. Eu vou ouvir falar E, disso. e tá demorando mais de 6 meses o processo, então o pessoal tá meio que correndo. Mas Mesmo em pra quem Bassano tá eu indo fazer moraria. sozinho, tá demorando 6 meses? Tá, mais ou menos. Eu acho que tá E rolando isso, né? Tá rolando sei lá, um movimento contra os assessores mesmo, né? Por alguma porque razão. esse oficial do Comune de Bassano era muito amigo de uma assessora amiga minha. E, e ele falava: você ganha muito dinheiro, eu não vou fazer processo pra você. Ele falava pra ela. Só que Eu. não ganha, né? No fim, se você for analisar bem, o assessor não ganha muito. Porque ele tem que pagar aluguel, se o cliente quebrar alguma coisa, sai do bolso dele. Se for verão, é ar-condicionado 24 horas ligado. Se for inverno, é o heat. E tem gasto. Se não cobrar um preço absurdo, que é o que alguns assessores cobram, eles não ganham nada. Sim. Eu acho que só quando você começa a realmente colocar na ponta do lápis que você, por exemplo, todo mundo que termina de fazer o processo com relativa facilidade pensa, se eu não tenho nenhuma perspectiva, por que não ficar na Itália e virar assessor? Por isso que É. tem um monte de gente fazendo uma assessoria meio mambembe e que tá causando tantos problemas aí nessa comunidade, que tem muita gente que não Uhum. sabe, não tem muita informação. Tem gente, inclusive, que nem é descendente fazendo isso. Tem mesmo. Então, realmente, os próprios oficiais estão começando a se voltar contra. Só que as pessoas têm que começar a colocar na ponta do lápis, porque é um gasto absurdo, é uma dor de cabeça enorme, é uma possibilidade de dar erro. Você vê o seu caso. Imagina se você tivesse com um assessor a quantidade de dinheiro que essa pessoa teria gasto só de te manter, sabe? Uhum. Não valeria a pena de maneira nenhuma. A quantidade de merda que pode dar ao longo de um processo desse é muito grande. É muito grande. As pessoas não têm noção quando dizem, acho que eu vou ser assessor. Acho que eu tenho uma casinha aqui e vou trazer umas pessoas aí pra dar uma dormida aqui. As pessoas Não não têm sabe a noção bronca do que que estão dá. fazendo. Mas enfim, aí os comunes estão fazendo isso, né? Eu já ouvi falar de outras pessoas essa história de faço se tiver sozinho, mas se tiver com ajuda, não faço. Os comunes estão se negando a fazer quando vem com ajuda. Mas quando você vai Uhum. sozinho, se esforçando para falar o idioma, se esforçando para entender o que o cara tá te falando, se esforçando para se virar, eles entendem e tem gente conseguindo fazer muito rápido nessa brincadeira. Eles admiram isso quando você se empenha para fazer uma coisa que você não sabe. Por exemplo, o italiano. Eu não falava nada de italiano quando eu fui para lá, então eu precisava de alguém para traduzir para mim. No caso, foi a minha prima. Depois, quando a minha prima estava viajando, essa minha amiga. Só que se eu não tivesse elas, eu ia pro tradutor e eu ia fazer o quê? Sim. E isso é uma coisa que eles admiram. Você se esforçar para fazer uma coisa que você não tem condição. Eles admiram isso. Pelo menos nisso eles ganham um ponto comigo, né? Sim. É engraçado você estar dando seu depoimento sobre a região de Veneza e tal. E eu tive essa mesma impressão a respeito dos italianos, eu tive essa mesma impressão quando eu fui a Roma. Eu fui a Roma e eu fui tomar um sorvete, conheci uns americanos que estavam lá. Enfim, eles decidiram parar pra comer, eu não queria comer porque eu não tava na vibe pobre, né? Então eu só tava ali acompanhando eles e pra ficar no restaurante eu resolvi comprar um sorvete no próprio restaurante e sentar ali com eles, que eles queriam pedir um monte de coisa. Pedir vinho, pizza, queriam pedir uma porrada de coisa. Quando eu cheguei na mesa, a dona do restaurante veio pessoalmente falar comigo que eu não podia ficar ali. Eu falei, mas eu tô tomando um sorvete do teu. Ah, não, não, quem compra sorvete não tem direito de ficar na mesa. Mas eu tô com um monte de gente que vai consumir. Não, não. Aí a mulher sendo super estúpida comigo, super estúpida. Isso porque eu tava consumindo um produto do estabelecimento dela.
Aí ela muito. Eu meio que disse que não ia sair e tal. Aí eu sou levemente barraqueira. E os americanos começaram a fazer o pedido, pediram não sei quantas garrafas de vinho e não sei quantas pizzas. Só que tinham tipo 6 pessoas e eles pediram 5 pizzas. Você sabe o que a mulher falou? Cara, eles pediram 5 pizzas de 6 pessoas e tipo umas 3 garrafas de vinho. A mulher virou e falou assim: não, cada um tem que pedir uma pizza, senão não come aqui. Assim, sabe? Tipo, tem que pedir um vinho e uma pizza por pessoa, senão vocês não podem ficar aqui. A mulher praticamente expulsando a gente, tipo, era muito dinheiro que eles iam gastar ali, sacou? Aí eles falaram, beleza, ó, levantaram e foram pro restaurante do lado. Mas parece que eles não se importam, eles são grossos Não, naturalmente. perder Mas tempo. eu não vi isso no Sul. Toda a minha experiência no Sul, eu só encontrei gente muito aberta, muito gente boa, muito parecido com a galera que eu vejo aqui no Rio, sabe? Eu vi muitas similaridades. Porque, cara, eu pedi carona, pedi ajuda, eu também tava sozinha, não sabia falar italiano. As pessoas me receberam muito bem, muito bem. Eu não vi essa falta de educação nos italianos do Sul. E se você reparar, no norte, eles falam muito mal dos italianos do sul. Aham. Rola um Eles falam que preconceito italiano do sul enorme. não presta, que são caloteiros, que são isso, que são aquilo. Um falando mal do outro. É, inacreditável, né? Mas você não teve oportunidade de ir mais pro Sul, não, né? Você acabou só ficando por ali, Não, o máximo que eu desci foi até Roma. até Roma. Só. Só fui até Roma e subi. Você tem vontade Aí, de voltar pra ali lá? por cima eu andei. Oi? Tem vontade de voltar pra lá? Pra passear. Só. Pra morar lá, não. Eu acho que as oportunidades de emprego da Itália são bem remotas, assim, igual aqui no Brasil, assim, só se for uma área muito boa. Por exemplo, eu tô entrando na área de beleza agora, um lugar onde tenha muito brasileiro, daí sim. Mas se for pra eu ir pra Itália e trabalhar com alguma coisa que não tem a ver com a área que eu trabalho aqui, eu não moraria. Entendi. E conta pra gente, então, pro pessoal que tá assistindo, como é que foi... Quais são os seus planos pro futuro? Quanto tempo que tem que você conseguiu o passaporte? E o que você tá fazendo por agora? O que você pensa em fazer no futuro? Eu concluí a minha cidadania em novembro do ano passado. E agora eu tô aqui no Brasil, tô fazendo o curso na área da beleza, de maquiagem, micropigmentação, cabelo, todas essas coisas. E eu pretendo voltar para Londres para trabalhar com isso. O meu destino é Londres, não adianta nem falar assim, em tal lugar tem oportunidade melhor. Não quero. É Londres que eu quero morar. É o meu objetivo de vida. Que Tanto que a minha mãe já tá lá já tem 2 meses, mais ou menos, porque essa luta toda de cidadania e tal, eu não tava sozinha, estávamos a minha mãe e eu. Então, a luta que a gente teve foi uma apoiando a outra, né? E ela tá em Londres hoje só me esperando. Só tomar a decisão, terminar meus cursos e ir. Que legal, que maneiro. E sua mãe tá fazendo o que por lá? Como a minha mãe não fala inglês e não tem experiência com outras coisas, porque a minha mãe não estudou e tal, só terminou o ensino médio, a minha mãe tá fazendo a faxina. Ela tá trabalhando em um pub e casa de família por enquanto. Tá com Legal. um escritório. Tem escritório agora. Mas ela tá feliz, tá valendo a pena mais do que ficar aqui no Brasil. Tá, vale. Ela ganha, fazendo faxina lá, ela ganha mais do que quando ela trabalhava aqui no Brasil. É impressionante, E é bem principalmente mais em Londres. leve, né? Porque faxina lá em Londres é totalmente diferente daqui do Brasil. Totalmente diferente. Imagina, é uma faxina mais superficial, né? É como se fosse uma faxina superficial aqui no Brasil, só que com produtos bem melhores, que daí Ah. acaba sendo uma faxina pesada. Mas sem tanto esforço. Aham. Ai, que massa. Não mexe com água, assim, com mangueira, não precisa lavar janela, lavar chão, lavar banheiro. Tanto que tem muitos banheiros que tem carpê lá. Banheiro com carpê. Que máximo. O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão pensando em ir sem assessor, mas está toda essa confusão de será que eu dou conta, será que eu não dou conta? O que você tem para dizer para elas? Para quem vai para a Itália com toda a documentação certinha, com nascimento, casamento e óbito completo, pode fazer sem assessor que não tem erro.
Agora, se tem um probleminha, se tá faltando uma certidão, se tu tá em dúvida, alguma coisa, entra sempre em contato com o Comune antes. Se o Comune for irredutível, não tem jeito mesmo, aí sim, entre em contato com o assessor de confiança, pergunta a opinião dele, se o Comune que ele trabalhar aceita. Não vai só no achismo, eu acho que dá certo, eu acho que dá. Entre em contato com o Comune antes, sempre, sempre, mesmo sozinho. Eu recomendo ir sozinho. Economiza, você tem altas aventuras e você testa o seu conhecimento, a sua própria capacidade. Se você for com o assessor, você vai ficar esperando que ele faça tudo pra você. Então, se vier sozinho é bem melhor. Eu consigo sozinho. E você teve facilidade de aprender o italiano? Depois, convivendo, você começa a ver que o italiano é bem mais fácil do que você imagina. Eu sabia só buongiorno, buonanotte, que era o que a minha avó falava. Ela falava muitas coisas, mas como eu era muito pequena, eu não lembrava. Enfim, depois que tu começa a conviver, é bem mais fácil. Hoje eu consigo me virar. Eu faria sozinha sem precisar de tradutor hoje. Boa, esse foi o bate-papo com quem fez, com a Priscila. Ela contou pra gente aí de todas as experiências que ela teve na Itália. Se você curtiu, deixa aí sua curtida, se inscreve no canal, dê suas sugestões de perguntas, de vídeos. E estamos aí, estamos juntos, tirando as dúvidas das pessoas que estão querendo embarcar nessa aventura. Vale a pena, nós fizemos, estamos vivas e com o passaporte nas mãos, então é possível. Não cai nessa de que é impossível não, porque não é. Um beijo, Priscila, muito obrigada por tudo. Tamo aí nessa lenda há mó tempão pra fazer essa conversa, finalmente rolou. Eu que agradeço, Ju. Um beijo. Beijo.